Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma conversa no Papo Vermelho. Em comemoração ao último dia 11 de agosto, né? Vamos entrar aqui num tema muito fundamental para o nosso país, né? Que é a educação, né? E como participante da primeira parte do bate-papo sobre educação, nós estamos trazendo aqui Gustavo Cunha, né? Para ele dar seu ponto de vista sobre alguns temas fundamentais, né? Sobre a educação. Gustavo Cunha, ele é estudante de matemática pela UF, ex-coordenador geral do DCE da UF, né, da Rural, ex-tesoureiro da UEE, ele é ex-tesoureiro do coletivo universitário, tesoureiro e presidente da UJS Carioca. Ele é membro municipal do PCdoB Carioca e do Comitê Estadual do PCdoB Rio de Janeiro. Atualmente ele cumpre a tarefa de vice-presidente UNE aqui no nosso estado. Eu queria dar boas-vindas ao Gustavo e eu queria começar é, com um tema fundamental, né? Porque o tema da educação ele é central para o projeto de país. Né? Não é possível fazer qualquer plano sem ter passar para a educação, né? E para a gente poder começar aqui, nós vamos para o primeiro tema aqui, que é gostaria de trazer a recente polêmica em torno da BNCC, né? Se, por um lado, há quem defenda a necessidade de uma base comum que permita o trânsito dos estudantes pelo sistema educacional do país, uma continuidade. Por outro lado, há quem critique o currículo amarrado em conteúdos que não dialogam necessariamente com a finalidade local de cada escola ou rede. Qual é a sua opinião nessa temática, Gustavo? Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Agradecer aí ao Alex, o pessoal do Papo Vermelho, por essa oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto que é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país, né? Qualquer pessoa que você pergunte na rua no que o governo deveria investir, sem questão ideológica, né? A pessoa vai responder que precisa investir em educação. Sempre é necessário investir em educação. Primeira, sobre a apresentação, só queria trazer um detalhezinho só. Eu fui coordenador geral do DCE da Rural. Eu comecei a estudar matemática na Rural, depois eu fui para. Mas, respondendo a pergunta sobre a Base Nacional como curricular, você fala sobre educação no básico, certo? Bom, acho que é importante a gente trazer dois projetos, né, que são de monte de educação básica que a gente precisa estar em constante debate, né, para que não se passe a narrativa de que esses dois projetos são bons projetos para a nossa educação. Primeiro, Escola Sem Partido, né, foi um movimento ali que aconteceu em torno de 2017, 2016, começou ali uma galera a defender que os professores eles não podiam tocar sobre questões ideológicas dentro da sala de aula, e esse discurso da não ideologia, do não partido dentro das escolas, do não partido em meio às nossas crianças colou muito, né? Então teve muita adesão, mas foi um movimento que o próprio movimento estudantil e a própria a lei do Grêmio Livre, que já existe, garantiu que a política ela deve sim existir dentro do ambiente acadêmico, do ambiente escolar, nesse caso escolar, né? Pelo fato de que a escola é uma formadora de opinião, e como uma formadora de opinião, você precisa fazer com que os estudantes possuam senso crítico, e o senso crítico só vem a partir de estudos ideológicos. Então, estou dizendo aqui que a gente tem que formar marxistas dentro das escolas. Seria muito, mas não estou dizendo isso. Estou dizendo que a escola deve ser o primeiro agente formador de uma opinião crítica de todo estudante. Então, se a partir da escola o estudante não tem acesso às, às movimentações ideológicas, ao grêmio estudantil, às políticas sobre o que está acontecendo no mundo, no teu município, no teu estado, ele pode sair dali e se tornar um liberal, pode sair dali e se tornar um conservador, mas isso seja de maneira a
de maneira estudada, de maneira que a professora realmente concorde com aquilo. O projeto Escola Sem Partido é um projeto que, na verdade, era sem alguns partidos, né? Porque a gente sabe muito bem qual é o lado que se beneficia com um projeto desse, né? Então, com a força do movimento estudantil, foi um projeto que acabou não indo tanto para frente. Ainda tem gente que acha que esse projeto está em vigor, né? Mas não está. Então, começou ali naquele momento vários estudantes que eram orientados pelos pais a filmar a aula do professor. Então, isso colocava o estudante em combate, em conflito com o professor, que ali deveria ser o seu maior amigo. Enfim, eu acho que isso é importante. E outro projeto que queria tocar nesse sentido, e aí que vai muito mais em direção na pergunta que você fez, que é o projeto do novo ensino médio. O novo ensino médio é um projeto que já está acontecendo, né? E que eu tenho 1 milhão de críticas sobre ele, porque ele faz com que o estudante ele tenha a opção, né, de cursar algumas matérias. O novo ensino médio ele dá. Eu sou um cara da matemática, mas eu acho que é muito ruim que apenas a matemática e o português sejam colocados como prioridade na base nacional comum curricular, enquanto as ciências humanas, que são as ciências que vão trazer esse pensamento crítico ao estudante, que eu disse lá sobre o problema da escola sem partido, fiquem de lado, né? Então, a galera ali que não conseguiu, através da escola sem partido, atacar as ciências humanas, atacar o senso crítico do jovem, ele acabou encontrando um outro meio que passou batido, né? Não conseguiu com a escola sem partido, mas conseguiram com o novo ensino médio, que infelizmente está sendo bem recebido, inclusive pelas diretorias das escolas, com aquela argumentação rasa de que o estudante ele tem a opção de estudar o que ele vai, as matérias que têm a ver com o que ele vai querer ser quando ele crescer. Só que a gente tem um problema muito grande, que é a desinformação que existe nas classes mais pobres. Então, quando você vai, eu vou falar do Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro, mas quando você vai para as periferias, por exemplo, de favela, você encontra muitos jovens que não sabem nem o porquê que estão indo para a escola. Aquela escola ali é uma maneira dele, muita gente vai para a escola só para poder ter o almoço do dia, o lanche do dia, porque não tem o que comer em casa. Então, ele não tem, infelizmente, a formação de ir para a escola entendendo que ele vai terminar aquilo ali e depois que ele terminar aquele tempo na escola, ele vai para outro lugar para estudar de novo, né? Vai para a universidade. Então, como que esse estudante vai escolher qual matéria que ele vai fazer? Ele vai escolher o que os amigos vão escolher. Então, ele vai escolher qual é o professor mais legal. Ele vai escolher qual que é a matéria mais fácil de passar, sabe? E isso traz essa liberdade, essa extrema liberdade na escolha do que o estudante vai querer, ela faz com que eu acredito que isso faça com que a qualidade do ensino caia, enquanto o estudante da escola privada está ali tendo as suas matérias como sempre teve, porque a escola privada tem condições de manter o que sempre tinha e adicionar o que o novo ensino médio obrigava, né? Que é o que eles estão chamando de itinerário. Então, eu, por exemplo, eu sou estudante de matemática, estou na universidade ainda, mas já trabalho no setor privado de educação. Então, eu pego muitos alunos ali que são da escola do ano curso preparatório, então também tem aula de reforço. Então, quando tem aluno de reforço, eu pego muito estudante ali que é do ensino privado e eu já cansei de dar aula sobre economia. Sim, que eu tinha que dar uma lida antes, porque a galera procura professor de matemática para dar aula de economia, que é itinerário. Porra, e o cara do ensino médio está tendo que escolher entre história e matemática, sabe? A discrepância que já existia, enorme, né? E que acaba sendo potencializada por esse projeto do novo ensino médio. E aí, de maneira muito interessante, né, a gente vê que a mesma galera que defendeu esse novo ensino médio, que contribui para essa discrepância, é a galera que também é contra a renovação das cotas na universidade. Então, você cria uma discrepância ainda maior entre os estudantes do setor privado e os estudantes do setor público, e faz a defesa da não renovação das cotas, e se renovar, vão tentar renovar com o mesmo tamanho. Nós defendemos que
seja ampliada, porque se você aumenta mais a discrepância, você precisa de mais cotas. Então, há da gente ficar ligado com a interação das lutas pela educação do ensino básico e do ensino universitário, porque eu acho que é um projeto conjunto dessa galera que defende o desenvolvimento da educação. Não sei se eu falei demais, acho que você quer botar um tempo para cada pergunta. Não, não, tá bom. Importante, tipo, se expressar bem. É, a gente acabou de entrar sobre essa questão do novo ensino médio, né? E a gente bem sabe que isso é a parte do plano de precarização do ensino no nosso país, né? E a gente viu que recentemente o governo Bolsonaro ele estava fazendo cortes, né, nas escolas técnicas, enfim, né, para a questão de produzir ciência. Né? Eu queria saber a tua opinião em relação a essa questão dos cortes na nossa educação, né? Sendo é usado o discurso de que o corte é usado para melhorar a economia, mas que não deveria mexer nessa parte fundamental que é a educação. Né? Qual é a sua opinião sobre em relação aos cortes? Bom, então, de novo, eu vou fazer como eu fiz um recorte histórico ali sobre a proposta do BNCC. Eu acho que é importante também, para falar sobre o que eu acho que é um projeto. Desde 2016, a gente defende que o que existe no Brasil é um projeto de sucateamento para que a classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora não acessem a universidade. Isso é construído por uma galera que acha insuportável o filho do pedreiro, o filho do empregado, estar cursando a mesma universidade, dentro da mesma sala que o filho do empresário, do filho do banqueiro, né? Tá, às vezes, ocupando uma vaga que, se ele não estivesse ali, estaria o filho do banqueiro, mas não o filho da classe trabalhadora. E aí, só foi possível, né? O filho da classe trabalhadora estar na universidade foi possível a partir das ações afirmativas dos governos Lula e Dilma. Eu quero trazer primeiro aqui um recorte de que e aí até sobre essa questão das cotas, mas fazer o recorte da mudança do perfil do estudante universitário. Se você pegar qualquer foto de formatura de qualquer curso, tá? Não vou nem pegar medicina, que é clichê da galera pegar, mas vou pegar qualquer curso, qualquer curso. Pega uma foto de formatura de 1999, 2000, 2001, ou antes, né, anos 80, pior ainda. E olha quantas pessoas ali são, são negras, ou são pobres, ou são filhos da classe trabalhadora mesmo. E agora pega uma foto de formatura do ano passado, e você vai ver qual que é a diferença. Você vai ver a diferença do perfil da universidade. A universidade mudou, né? E E aí, quando a gente defende a renovação das cotas raciais, as cotas por renda, muito disso, né, para que o projeto continue. Né? A gente acha, inclusive, que a universidade ainda é pouco plural, precisa ser mais plural ainda. Então, a gente não quer só defender, mas quer ampliar essas ações. E voltando. E aí, eu queria trazer, sempre quando eu falo de cotas, sobre essa questão das cotas, eu sempre venho com um debate sobre outras cotas que já existiam, né? A galera que é contra tem a argumentação de que você tira a vaga de pessoas que estão estudando e o cotista entra na vaga da pessoa. Isso é uma mentira, né? O que é verdade era nas cotas que existiam na época da ditadura. Na época da ditadura militar, eu vim da Rural, né? Estudei na Rural antes de ir pra UF. Na época da ditadura militar, a Rural ela tinha uma cota que se chamava Lei do Boi. A Lei do Boi, e na Rural, naquele tempo, ele era os cursos de agrárias, né? Tinha agronomia, veterinária, tinha educação do campo, mas enfim. A Lei do Boi era uma lei que garantia cota para filhos de fazendeiros. Como a Rural sempre foi referência nessa área, né? Vinha gente do Brasil inteiro. Então vinha gente do interior ali, um monte de filho latifundiário, para tomar a vaga,
através de cotas, para aí sim tomar a vaga de quem deveria estar dentro da universidade, sacou? As ações afirmativas de cotas raciais e cotas por renda não tira a vaga de ninguém. Isso é apenas uma reparação histórica. E aí, sobre os cortes, né? Quando tem um golpe da Dilma em 2016, começa ali já um projeto de escateamento do ensino superior brasileiro. O Temer, logo depois que ele assume, já começa um monte de projetos, de escateamento, e o pior deles, que eu acho que para mim até hoje é o pior, mesmo com o Bolsonaro, eu acho que esse é o pior, que é a emenda constitucional 95. A emenda constitucional 95 é uma emenda que congelou os gastos com saúde e educação por 20 anos. E aí a gente já passaram, né, sei lá, eu não sei exatamente quando foi o ano da emenda constitucional, acho que foi 2016, 16 ou 17, por aí. Sei lá, passaram em torno de entre 5 e 7 anos dessa emenda, a gente já está sentindo na pele da universidade. Ano passado, a gente reuniu com alguns reitores, reitor da FRJ, reuniu com o reitor da Rural, reuniu com o reitor da UF, do IFRJ, e aí a gente entendeu o qual era o tamanho do problema, porque a falta de investimento na educação por causa dessa emenda constitucional tem colocado as universidades em risco de fechar. A UFRJ, esse ano, numa reunião que a gente fez com o vice-reitor, ele colocou para a gente que a UFRJ só tinha orçamento para ir até setembro. Nós estamos em setembro. E o orçamento de investimento para a educação não aumentou. Então, o que está acontecendo? A UFRJ hoje está se endividando até passar a eleição e torcer para que o próximo presidente invista na educação como deve investir. Para a UFRJ não fechar as portas. A melhor faculdade, considerada uma das melhores faculdades do Brasil, está com risco de fechar por conta de uma consequência que foi essa emenda constitucional 95. Então, a luta, primeiro, eu queria colocar aqui que nas eleições vamos correr atrás de todos os candidatos que estão a favor da revogação da emenda constitucional 95. Então, aproveitando esse espaço para isso também. E aí, depois da emenda constitucional, entra o Bolsonaro, e o Bolsonaro já entra já com vários ministros bizarros, né? O Bolsonaro ele tem 4 ministros depois da educação, está no 5º ministro já. E a primeira coisa foi o projeto Futuris. Isso eu estava no DCE da Rural. O projeto Futuris era um projeto que ele visava acabar com as ciências humanas. Era parecido com a escola sem partido, né, mas ele visava acabar com as ciências humanas nas universidades e para ter mais investimento nas engenharias, enfim, nos cursos das áreas exatas, porque eles diziam que era isso que produzia a economia do país. O que é um absurdo, né? Porque, de novo, a gente precisa ter cientista social na sociedade, precisa ter geógrafo, precisa ter historiador, a gente precisa ter professores, a gente precisa ter, enfim, profissionais capacitados nas melhores universidades, que são as universidades públicas. Então, o Projeto Futuro era um absurdo. Nós fizemos a movimentação com a União Nacional dos Estudantes para derrubar esse Projeto Futuris, e nós conseguimos aqui no Rio de Janeiro, em todas as reitorias, fizemos assembleias gerais com os estudantes, e nós barramos em todas as universidades o Projeto Futuris. E aí passou batido, né? Não foi implementado, mas era já o início de um projeto de muita universidade. Depois do Projeto Futuris, a gente viu que o Weintraub ali começou a atacar de novo a galera das ciências humanas, dizendo que era pseudociência, um monte de baboseira, né? Depois do Weintraub, a gente, enfim, posso estar falando as coisas um pouco fora de ordem, mas com o Weintraub, depois a gente teve também os escândalos, né, no Ministério da Educação, onde as verbas eram distribuídas para outros setores, né, com claros conflitos de interesse dentro do Ministério, enquanto várias universidades com problema de fechar, né? Então, o que eu estou falando aqui é sobre orçamento das universidades. E outra, a gente volta de uma pandemia, né? A gente, nós tivemos aí a pandemia do Covid-19, onde muitos estudantes
que antes da pandemia não precisavam, talvez, de muitas ações de permanência, eu, por exemplo, vou me usar como exemplo, eu conseguia ir para a universidade sem problema nenhum, e eu não tinha bolsa, não. E no período pós-pandêmico ficou insustentável. E, e eu disse que uma necessidade de que eu aumentasse minha carga de horário de trabalho, eu dava aula para 2 turmas só. E se eu não tive, eu vou te falar que eu não procurei isso, mas se eu não tivesse mais turmas hoje, talvez eu não conseguiria ficar andando para cá, para ir para a universidade, já que eu moro na rural. Moro, não, estudo na rural, estudava na rural, e lá não tem passe livre. Então, de verdade, eu não conseguiria me manter na universidade. Eu não precisava, você precisar. Muitos estudantes têm esse perfil, né? Existe essa configuração. Ou seja, você precisa de mais investimento na universidade para gastar com política de permanência, com auxílio ao transporte, auxílio moradia, com bolsa de, de auxílio financeiro. E se você tem cortes na educação, como que você vai manter uma universidade que precisa aumentar o seu orçamento? As universidades precisaram aumentar o seu orçamento, a comida está extremamente cara, então o preço de custo dos bandejões também ficou caro e você não pode aumentar o valor do ticket, porque também a gente não tem condição de pagar a comida mais cara do que já paga. Então você aumenta o custo para a universidade. Como é que você tem todas as universidades do país tendo o seu custo, né, aumentando, e você não aumenta, você corta o orçamento? Você aumenta o seu custo e corta investimento. Não faz o menor sentido. Isso eu não, e assim, não é porque eles são maus gestores, não é porque eles não sabem que isso está acontecendo, eles sabem. Eles sabem e eles querem que isso aconteça, porque isso é um projeto de sucatear para poder apresentar um projeto de privatizar, como foi agora, né? Ultimamente, que eles estavam com um projetinho aí de cobrar mensalidade na universidade pública, que não passou, né? Que é absurdo, mas que não passou. Mas por quê? Porque você sucateia, como tá, quando tá muito ruim, quando tá insustentável, você fala que o setor público não funciona e você vai e privatiza. Fizeram isso com a SEDAI aqui no Rio de Janeiro. Sucateou. Tem um momento que você chegou e falou, precisa privatizar porque o público não dá certo. Aí privatizou, o dinheiro está sendo usado para fazer campanha do atual governador e, e o serviço não melhorou em nada. Piorou, inclusive. Então, a mesma coisa acontece com a universidade. Então, sobre os costos da educação, acho que a gente precisa, primeiro, fazer a defesa da revogação da emenda constitucional 95, isso é imprescindível, e não sair do movimento estudantil. Todo mundo que estiver na universidade, hoje tem muita gente que está pisando na universidade agora, mas está no quinto período, né, por causa da pandemia. Galera, que vocês estão pisando na universidade agora, se organizem no seu centro acadêmico, se organizem no DCE, se organizem com seus coletivos, se organizem. Entrem para organizações políticas, porque a universidade é o que faz a política do país, sim. Então, tem uma necessidade que a gente avance nesse sentido. E muito me Bom, preocupa, né, porque o movimento estudantil acabou ficando desmobilizado por conta da pandemia, então é importante esse apelo também. bom, Gustavo, você acabou de citar sobre essa questão da pandemia, né? A gente sabe que a pandemia ela agravou ainda mais essa questão da desigualdade da educação em todo o país, né? Enquanto estudantes filhos da classe trabalhadora, não ficou 2 anos parados, né? Porque mal tinham que comer. A classe rica, né? Classe mais abastadas, ela pôde ir estudar e ter acesso a essa tecnologia. Ou seja, isso representa uma grande desigualdade, né? O que você acha necessário que a gente pode poder mudar essa desigualdade? Bom, essa pergunta é a pergunta que todo mundo quer a resposta, né? A pergunta do US 1 milhão. A gente, no movimento estudantil, pensa sobre isso sempre, né? Como a gente resolve o problema de desigualdade na educação, da educação privada para a educação pública, como é que a gente corre atrás do que a gente perdeu na pandemia, no quesito qualidade de educação também, né? Bom, eu acho, de novo, eu vou defender de novo, que não tem como pensar
maiores investimentos em educação sem revogar a emenda constitucional 95. Bom, isso é crucial. A gente teve uma vitória do Fundeb permanente, né? Que eu acho que isso já é um avanço. Eu vou começar pela gestão. Muitos estudantes, eles fizeram quase o ensino médio inteiro fora da escola, né? E aí você tem um problema, porque esses estudantes sempre acabaram estudando direito. E quando fizeram o Enem para entrar na universidade, eles estavam muito atrás, muito mais atrás ainda do estudante da escola privada. Porque em todas as escolas privadas você tinha uma estrutura muito melhor do que no ensino público, né? A estrutura do ensino privado é bizarra. Então, você tem câmera de sala, você tem computadores, tem aplicativo próprio, você tem redes no setor privado que conseguem suprir muito bem, conseguiram suprir muito bem esse problema. E aí você acaba criando mais um problema de competição, né? Você coloca o estudante do setor público mais um passo atrás nessa competição para a entrada na universidade. E aí, eu acho que naquele momento era era de extrema necessidade de que se pensasse ações para que esses estudantes tivessem como se equiparar, né, nessa chamada competição. Eu nem gosto de chamar assim, nessa chamada competição para entrar na universidade. Cara, imagina se não existisse a escola. Imagina se não existissem as coisas nesse momento. Não ia entrar ninguém. Não ia entrar quase ninguém. Foi bizarro o que aconteceu nesses 2 anos com a educação pública. Eu acho que para rever isso é necessário um investimento massivo na educação. É aumentar o orçamento. Eu vou falar todas as perguntas que você está me fazendo aqui, eu não consigo responder se não for um aumento de orçamento, sacou? Porque se você não tiver aumento de orçamento, você não tem como investir, você não tem como mudar essa situação. Você precisa, por exemplo, dar melhores condições de trabalho para os professores. Cara, eu trabalho em Seropédica no setor privado, mas eu tenho muitos amigos que trabalham ali no município de Seropédica. O município de Seropédica é um município que não faz concurso há muitos anos. Eles contratam professores, que aí no contrato você pode demitir e você pode pagar menos. E é claro que com a falta de emprego, claro que vai ter professor aceitando ganhar menos para trabalhar, mas aí você coloca um professor para dar aula de um lado da cidade, um tempo de, sei lá, de 8 às 10, e 11, 10 e meia ele tem que estar lá no outro canto da cidade para dar aula em outro colégio, de corrido pra caramba. Aí acaba chegando atrasado, a escola não tem o menor controle sobre essa base, esse novo ensino médio, essa nova base comum curricular. Então, primeira coisa é investimento para que a gente possa ter mais professores dentro das escolas e que esses professores tenham melhores condições de trabalho. Porque com melhores condições de trabalho, você tem maiores condições de melhorar a sua aula, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto é que a gente precisa rever essa questão do novo ensino médio. Eu não acho também, Alex, que a gente precisa voltar ao que era. Eu acho que tem como você modernizar o ensino, sim. Não há problema. Lógico que você precisa revisar, né, o que estava acontecendo ali. Mas não da maneira que foi. Não sem ouvir as entidades estudantis, não sem ouvir os sindicatos de professores, não sem ouvir especialistas para isso, não com um projeto que é claramente político, entendeu? Entendi. Então, isso no básico, né? Eu acho que precisa no básico e superior também, mas revogar a emenda constitucional 95, rever o novo ensino médio juntamente com as entidades estudantis e sindicatos de professores nacionais. E aumentar o orçamento para investimento em educação. Para o ensino superior, eu acho que é de extrema necessidade. Primeiro, a renovação da lei de cotas.
que acabou agora, teve a sua validade, e aí a gente está num debate sobre as cotas permanentes, né? Porque as cotas elas foram na primeira vez aprovadas com uma validade de 10 anos, e agora a gente está na luta para aprovar as cotas de maneira permanente. Né? Esse é um debate que está se amadurecendo. Outro é um debate que está surgindo agora, né? Não sei se isso vai para frente agora, mas eu acho que precisa ser levantado, então por isso eu vou levantar essa pauta aqui. Para ser sincero, eu não formulei, eu sou a favor, mas não formulei argumentações concretas ainda para convencer as pessoas, que é sobre as cotas trans para as pessoas trans, né? E eu acho que, para além de renovação, precisa de ampliação do número de vagas na universidade. Você precisa, quando revoga a emenda constitucional 95, aumenta o orçamento para a universidade, você consegue aumentar o número de vagas na universidade. Então você precisa, aumentando o número de vagas na universidade, você diminui a disputa. E diminuindo a disputa, você tem possibilidade de aumentar as vagas que são direcionadas para as cotas. Né? Então você consegue suprir talvez um pouquinho do problema que aconteceu com a pandemia. Né? Então você consegue botar essa galera para dentro da universidade também. Eu acho que é isso, acho que não resolve o problema, de verdade. A pergunta é bem difícil, assim, acho que não resolve o problema, mas eu acho que para início de conversa, eu acho que são coisas muito comigo. Bom, camarada, estamos finalizando aqui o debate, nosso bate-papo. Eu queria agradecer pela oportunidade, né, de a gente fazer esse debate e a gente vai ficando por aqui. Quero convidar todo mundo a seguir as redes sociais da UNE, né, que é a entidade ao qual o Gustavo ele dirige aqui no Rio de Janeiro, e as redes sociais do Papo Vermelho. Muito obrigado, Gustavo, pela oportunidade. A gente está finalizando aqui, tá bom? Valeu, Alex. Obrigado. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui debatendo, expondo as opiniões da União Nacional dos Estudantes, as opiniões do movimento estudantil sobre o que a gente pensa para a educação. Eu acho que é um projeto político nacional, um projeto de desenvolvimento do nosso país, um projeto de soberania nacional, passa muito pela opinião dos estudantes no nosso país, porque nós, estudantes, tanto do secundarista quanto universitários, somos o futuro dessa nação. Então, se a educação brasileira não tiver uma atenção devida, ela não vai garantir com que nada no nosso país funcione. Inclusive a economia, que é colocada como contraponto, né, por essa galera da direita. A gente precisa desconstruir isso de que investimento em educação quer dizer a falta de investimento, falta de crescimento na economia. Ações afirmativas são investimento, não é gasto. A educação é investimento, não é gasto. Você investe para você trazer esse dinheiro de novo lá na frente, porque você forma engenheiros, você forma cientistas sociais, você forma historiadores, você forma profissionais para o país, então você forma profissionais que servem como ferramenta para que esse desenvolvimento aconteça. Né? Cientistas, você forma pesquisa, forma extensão e tecnologia. Então é isso, Muito obrigado pela atenção. Sigam as redes da Universidade dos Estudantes e da União Estadual dos Estudantes. obrigado, Gustavo. Vou finalizar aí. Obrigado, galera.